pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para a glória do nosso Deus. Este é o canal O Pregador MR, quem vos fala é Samuel Santos, amém? Peço a você que se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, tá? Deixa aí o seu like, seu joinha para fortalecer o nosso vídeo, fortalecer o nosso canal em nome de Jesus, amém? E compartilhe, gente. Amém? Se inscreva para a glória do Senhor e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, correto? Pessoal, nós vamos dar continuidade ao tema Gênesis, o mistério da criação, parte 2. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos: a luz e o batismo da terra. Separação das águas. Aleluia. Olha, eu vou antecipar aqui para você, falei no vídeo anterior. Tudo que estou trazendo aqui, que nós estamos trazendo para a glória do Senhor nesse estudo, amado, não aprendemos, não ouvimos de homem algum, nem de ninguém, correto? Estou trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, Nunca ouvi nada parecido, principalmente no que vamos falar, no vídeo de hoje. É tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração já há muito tempo e tem fortalecido e tem me revelado e tem mostrado mais coisas ao meu coração, e eu louvo ao Senhor por isso, pela sua misericórdia sobre a minha vida, correto? E você que tem o Espírito de Deus, ouça e julgue no seu coração e que você possa receber segundo aquilo que o Espírito Santo testificar na tua vida em nome de Jesus, amém? Então vamos lá em nome do Senhor Jesus, dando continuidade aqui ao livro de Gênesis, a partir do versículo 3, porque já falando do versículo 1 e do versículo 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Falamos sobre estes dois versículos no vídeo anterior, e vamos continuar falando agora no partir do versículo 3, que diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, que o Senhor possa testificar essas coisas em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Acredito no que estou fazendo, Senhor, e creio que é o Senhor, o teu Espírito, que tem acrescentado os teus valores à minha vida em nome de Jesus, e que irá acrescentar aqueles que estarão nos ouvindo, Senhor, e assistindo neste momento em nome do Senhor. Muito obrigado e graças a Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Amados, para nós já entrarmos aqui no raciocínio lógico, é claro que este versículo, o haja luz aqui, não está se tratando da luz que nós conhecemos, não está falando do sol, não está falando da lua, porque até então não havia sido criado nenhum desses elementos. Então essa luz não poderia ser a luz do sol. Então, o que eu acredito, e eu acredito também que muitos têm esse raciocínio, de que esse haja luz, amados, nada mais é do que a manifestação da palavra de Deus sobre a terra. Esse haja luz é o verbo se manifestando sobre a terra, trazendo luz. Lá em João capítulo 1, no versículo 5 fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então essa luz é a manifestação do verbo sobre a terra, trazendo vida. É Deus se manifestando pela primeira vez com o primeiro elemento principal e o mais importante para que ele viesse a continuar criando e frutificando sobre a terra, foi a manifestação da luz sobre ela. Porque a palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Então essa luz, haja luz, é a palavra de Deus, não é a luz do sol. Correto? E aqui Deus, ele fez separação da luz e das trevas.
E chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Obviamente que, não sendo o sol, obviamente que esse dia e noite aqui, amado, não está fazendo referência ao dia que nós conhecemos, ao tempo que nós conhecemos, né? Ao fuso horário, né? Aquilo que nós entendemos como, né, o período do dia e da noite. Aqui é o tempo de Deus. Aqui é o tempo que nós não conhecemos, não faz parte daquilo que nós entendemos como dia e noite. Amém? Diz a Bíblia que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então acredito eu, amados, que essa referência aqui da luz e das trevas, do dia e da noite, é apenas uma identificação que Deus estava dando à luz e às trevas, porque estava fazendo separação. Então essa tarde e amanhã não se refere, não está se referindo ao dia que nós conhecemos e à noite que nós conhecemos. Essa luz da palavra de Deus, essa luz do verbo sobre a terra, ela pode ter se prolongado, pode ter se estendido ali por horas ou por dias, não importa o tempo que a luz esteve sobre a terra. O importante é que Deus estava fazendo referência da manifestação da luz como dia e a manifestação das trevas como noite. E seria assim como referência desde então. Então, para o primeiro raciocínio, quanto essa luz é e foi a manifestação da palavra de Deus, trazendo luz sobre a terra. E no momento que a luz se ausentou da terra, houve noite. Então Deus fez referência, a presença da luz chamou dia, e a ausência desta luz ele chamou noite. E foi o dia e a manhã ou a tarde, né? O dia e a tarde, o dia primeiro. Como referência, ele chamou aquele momento, aquele período, aquela manifestação como o primeiro dia da criação. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, pela segunda vez, a palavra de Deus se manifestou. E pela manifestação da palavra de Deus pela segunda vez sobre a terra, apresentou-se então o segundo dia da criação de Deus. E nesse segundo dia, Deus criou, fez separação entre águas e águas. Amados, lá no vídeo anterior, eu cheguei a comentar sobre isso, de que as águas é o elemento do céu. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, correto? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia não faz referência da criação da água. Então nós podemos entender porque Deus habitava e habita sobre as águas, de que o elemento água já existia na presença de Deus. E as águas já estavam ali. Então, por muitos e muitos tempos, eu refletia e lia esse texto. E eu confesso em nome de Jesus, mas isso é uma grande verdade que eu vou dizer para vocês, tá? De que eu orei, pedi ao Senhor que me mostrasse, me desse uma luz de compreensão de o que estava acontecendo, ou o que realmente aconteceu nesse período, nesse espaço de tempo aqui, na criação dos céus, separação das águas. Eu confesso que lia, e até hoje eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, ou pregar sobre isso, sobre como que estava essa situação das águas aqui. Não entendi, não compreendi, até que Deus ele me mostrou em nome de Jesus. E o que eu vou trazer para vocês aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, porque eu particularmente nunca ouvi falar sobre essas coisas, mas eu vou lançar para você em nome do Senhor aquilo que o Espírito de Deus trouxe à luz ao meu coração. Amados, vou fazer aqui uma ilustração
do que eu entendo o que aconteceu aqui no período, né, do versículo 6 ao versículo 8, onde Deus, ele criou os céus, amém? E fez separação entre águas e águas. Essa ilustração aqui para você entender melhor o que o texto está falando, amados. Observe o que realmente aconteceu na criação dos céus e a separação das águas. Amados, eu entendo que as águas, elas se posicionavam desta maneira, amado. Correto? Na posição vertical em relação à terra. Glória a Deus! Esta era a posição das águas. Por isso que quando Deus criou o céu, olha, o que aconteceu com a criação do céu? Fez separação entre as águas que estavam acima da expansão e as águas que estavam embaixo da expansão. Então, a criação do céu fez com que as águas caíssem. Por que as águas caíram? Isso é muito prático, muito simples de entender. Com a criação da expansão, Deus automaticamente criou a atmosfera da terra. Amém? Criou-se então, com a atmosfera surgindo pela criação da expansão, o que aconteceu, o que apareceu? A gravidade sobre a terra. Foi por isso que as águas caíram, com a criação da expansão. Então as águas caíram por causa da gravidade. Você sabe o que é a lei da gravidade, né? Já ouviu ou já assistiu, né, o que acontece com objetos no espaço? Esses objetos, eles flutuam porque não existe gravidade no espaço. Pode ser qualquer objeto, não importando o tamanho, não importando o peso que existe nesse objeto, todos os objetos flutuam. Agora, na camada da atmosfera, é quando há e existe a lei da gravidade, o que acontece? As coisas caem. O ar joga tudo para baixo. Então foi isso que aconteceu com a criação, né, dos céus. E por isso que os céus separou as águas. Então foi isso que aconteceu. As águas que estavam debaixo da expansão caíram sobre a terra e se espalharam sobre ela. E as águas que estavam acima da expansão foram recolhidas. Aleluia! Elas foram recolhidas. Então, as águas que caíram sobre a terra, o que aconteceu? Se espalharam. Imagina, amados, a quantidade de água que caiu sobre a terra. Eu fiquei idealizando e imaginando esta cena de como que isso aconteceu, né? E o período e o tempo que essas águas levaram para poder realmente cair com toda a sua quantidade, intensidade sobre a terra. Porque nós imaginamos como quando nós lemos o texto, fala sobre o segundo dia, o terceiro dia. Amados, é uma prova de que os dias que a Bíblia fala aqui não está se referindo ao nosso tempo. Porque eu não consigo imaginar e idealizar essa quantidade de água, porque a água que caiu foi da expansão que Deus criou para baixo. Toda a camada da atmosfera da terra, onde havia água, caíram sobre a terra. Então isso durou muito tempo. Enquanto a luz estava sobre a terra, isso aconteceu. Aleluia! Enquanto o verbo, a presença de Deus estava sobre a terra, isso aconteceu. As águas caíram sobre a terra. E isso durou tempos. Amém? Até que essas águas, realmente, toda essa quantidade de água, porque, amado, olha só, porque essa água que caiu encheu toda a terra. Os abismos, todas as profundezas que existem, né? Toda esta água que existe no oceano, são 3 oceanos, Pacífico, Atlântico e Índico, e os mares. Imagina essa quantidade de água caindo sobre a terra. Quanto tempo, qual foi o período que isso levou para acontecer totalmente? E a Bíblia fala que Deus ajuntou essas águas num só lugar. Então, além de ter caído sobre a terra, elas foram ajuntadas no lugar, ou seja, elas escorreram para os oceanos.
Então isso durou tempo. Amém? Então foi isso que aconteceu com as águas que caíram sobre a terra. Amados, e outra coisa, eu coloquei aí no vídeo, né? A luz e o batismo da terra. Amado, isso aqui tem uma alegoria. Isso aqui nós podemos ilustrar muito bem como um fato, amém, que aconteceu na terra, com a terra. Assim como a manifestação do Verbo trouxe luz, e onde havia trevas, ele trouxe, revelou a luz e transformou, deu vida à terra. E muitas das vezes nós fazemos essa alegoria, né, para a nossa vida também. Quantas ilustrações já foram feitas com relação à manifestação da luz sobre a terra, trazendo vida onde havia trevas, né, para a nossa vida também, como referência, porque a palavra de Deus se manifestou também a nós, trazendo vida para nós. Né? Havia trevas, nós estávamos em trevas. Jesus Cristo nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a manifestação da luz, a manifestação da palavra trouxe vida. E a mesma coisa, como referência, aconteceu com a terra. E com a nossa vida, o que acontece? Ou o que aconteceu com a nossa vida depois que nós recebemos a Cristo e a palavra do Senhor? Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nós fomos lavados, amém, pelo batismo do Espírito Santo. E isso acontece para que nós pudéssemos hoje frutificar. Para que nós pudéssemos hoje dar frutos para Deus. Então a manifestação da luz e o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, trouxe essa fertilidade para a nossa vida. Glória a Deus. E a mesma referência nós podemos também trazer para a terra. O Verbo se manifestou, trouxe luz. Trazendo luz, trouxe vida. E o que aconteceu depois? As águas caíram sobre a terra. Nós podemos ilustrar, amados, esta água que caiu sobre a terra como o seu batismo. Aleluia! Essa água que caiu sobre toda a terra, lavou toda a terra. Aleluia. Imagine a intensidade desta água caindo sobre a terra e lavando toda a superfície da terra. Oh, glória a Deus. É uma referência do batismo. É uma referência das águas lavando a terra para que ela pudesse frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, dá uma boa ilustração, dá uma grande mensagem isso aqui, amado. A luz trazendo vida e as águas lavando a terra e fazendo com que ela viesse a estar e ser, né, fertilizada para frutificar. Glória a Deus, em nome do Senhor. Amém? Aí você pode me perguntar, mas batismo da terra, a terra estava vazia, o que as águas purificaram? Mas quem disse que a terra estava vazia? Vocês se esqueceram que foi aqui que Satanás foi lançado? Havia trevas sobre a face do abismo, amém? Por causa principalmente da presença de Satanás e seus anjos aqui. Então a terra foi contaminada com a presença de Satanás. É ou não é? Toda a terra está contaminada com a presença do diabo aqui sobre a terra. Então essas águas nós podemos simbolizar como Deus preparando a terra, lavando a terra, purificando a terra para que ela pudesse frutificar. O batismo da terra. Aleluia. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre essas coisas, acredito que não. Que eu pelo menos nunca ouvi falar sobre essas coisas. Mas foi isso que aconteceu, amado, com a manifestação da luz, trazendo vida, e o derramamento desta água sobre a terra, fazendo com que ela viesse ficar fertilizada, porque foi a partir desses dois elementos, da luz e da água, que Deus pôde criar. Amém? Glória a Deus. E Deus pôde criar os seus elementos, frutificar sobre a terra. Precisava desses dois elementos, da luz e da água, assim como nós também precisamos da palavra e do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Gênesis, amado, é uma revelação que nos mostra claramente o processo que Deus ele utiliza sobre a nossa vida. Todo o processo da criação tem um ensinamento para nós. Amém? Oh, glória a Deus. Todo o processo da criação. Por isso que Deus, ele criou, né, de forma pausada, né, ordem
cada elemento no seu tempo, cada elemento na sua ordem, para que pudesse nos mostrar, amados, algum ensinamento. E este foi o ensinamento que Deus trouxe para nós com o livro de Gênesis. Tudo no seu tempo, da maneira correta, amém? Da manifestação de Deus, da presença da palavra, trazendo vida e da lavagem pela água. E a partir de então, Deus, ele frutificou e criou os seus elementos sobre a terra. Que revelação, né, amados? Amém? Se você tiver aí uma sensibilidade para poder entender isso, eu tenho certeza que Deus vai identificar no teu coração. Ele chamou a expansão céus e foi à tarde e amanhã, um dia segundo. E mais uma vez, a ausência da luz, correto? A ausência da luz trouxe noite. Então, se identificou então o segundo dia. Amém? E a partir do versículo 9, começa um novo processo sobre a terra. Correto? Aonde Deus ele vai começar a criar os elementos sobre a terra. E eu convido a você, amados, a acompanhar esse estudo, porque, olha, tem coisas aqui que você, tenho certeza que você nunca ouviu. E você vai estranhar a linguagem, vai estranhar o que nós vamos falar aqui, mas eu peço a você que tenha sensibilidade, permita que o Espírito Santo venha realmente testificar no teu coração, analise o que vai ser falado, o que vai ser pregado, correto? Não faça o seu julgamento prévio em nada que for falado aqui, antes de você, no teu coração, junto ao Espírito Santo, amém? Fazer a comparação, comparando coisas espirituais com espirituais, porque eu tenho certeza que você vai se, como posso dizer, vai se espantar com o que você vai ouvir a partir do próximo vídeo. Como você, acredito que você está, digamos, surpreso pelo que você ouviu até agora. Então vocês entenderam qual foi o processo, o que aconteceu aqui? Em nome de Jesus, da separação das águas, da criação da expansão, das águas que caíram por causa da atmosfera, por causa da gravidade. O ar foi criado aqui, amado. Surgiu o ar, até então não existia, não havia. Por isso que as águas caíram. Então a terra ficou pronta para poder Deus frutificar sobre ela. Ele trouxe vida, trouxe a palavra, trouxe o verbo, trouxe luz, e as águas purificaram, lavaram e fertilizaram a terra, em nome de Jesus. E apenas para concluir aqui, lembra do versículo 2, que diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lembra que eu falei para você, nós vamos explicar isso aí só no próximo vídeo. Amados, eu acho que você já pôde ter o seu, digamos, sua conclusão. Aonde que estava o Espírito se movendo sobre a face das águas? Lá no versículo 2, porque até então as águas estavam assim, amém? No sentido vertical, do céu à terra, as águas se estendiam. Onde é que estava o Espírito? Aqui, amados. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas aqui. O Espírito de Deus estava no seu lugar. O Espírito de Deus estava na sua habitação. Aqui era a habitação de Deus. Aqui o Espírito Santo se posicionava. Não como muitos pregam e falam que o Espírito de Deus se movia sobre os oceanos. Isso não tem sentido nenhum. Agora você pode ilustrar de forma exata o que aconteceu, o que estava acontecendo aqui no princípio. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, as águas se estendiam do céu e a terra, o Espírito de Deus se movendo aqui, se agitando aqui, e a terra sem forma e vazia. Aí depois que as águas caíram, encheram a terra, batizando a terra e lavando a terra, as águas de cima, elas foram recolhidas na presença de Deus, porque na presença de Deus, nos lugares celestiais, existe água, mano. Amém? Existe água. Existe água no céu e água na terra agora. E as águas da terra, como referência, né, você pode observar, que tem compreensão na palavra de Deus, que as águas, ela teve muita referência na vida do povo de Deus, né, como foi no dilúvio,
o apóstolo Pedro fala sobre isso, as águas do dilúvio batizando, né, a Noé e sua família. Amém? O Mar Vermelho, da travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho até chegar do outro lado, aquilo ali representou, simbolizou o batismo daquele povo. Oh, aleluia! Depois o batismo de João Batista, também como referência das águas, batizando e preparando o povo até chegar a nós, pelo batismo do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo fala, né? Se vós, quando ela falou para aquela mulher lá no poço, para a samaritana, se você soubesse quem vos fala, eu vos dou água viva. Então esse Espírito Santo de hoje, para a igreja, para o nosso tempo, representa essa água viva. Não mais simbolicamente falando e sendo como ela foi utilizada, mas da forma com que o Espírito Santo hoje é derramado sobre a nossa vida. Representa essa água viva, água do céu, água pura. Lá em Ezequiel, Jeremias, não me recordo agora, fala sobre, quando Deus fala, aspergirei, né? Espalharei, jogarei sobre o meu povo água pura, né? Referência ao Espírito Santo. O povo seria purificado por esta água pura que ele fala, amém, como profecia para a nossa vida. Então, amados, em nome de Jesus, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha se esclarecido quanto a este ponto. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, se você quiser me perguntar sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida que você venha ter, qualquer coisa que você venha querer perguntar, coisas que de repente aqui eu não falei, não comentei, e você tem curiosidade de saber, pode perguntar aí, pode colocar nos comentários aí, que eu estarei respondendo aqui no próximo vídeo, qualquer dúvida, correto? Se você tem alguma coisa para falar contra aquilo que foi falado aqui agora, se você tem uma visão diferente, eu estarei lendo o seu comentário e vou respeitar o seu raciocínio, vou respeitar aquilo que você pensa, mas eu peço que você venha ter a sensibilidade junto ao Espírito Santo para chegar a essa conclusão. Eu creio, amados, que essa é a visão exata do que aconteceu aqui até agora, o que nós falamos no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Que Deus possa abençoar o teu coração em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade para a glória do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando ao teu coração.